Eu quero saudar os queridos e amados irmãos com a bendita paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre as coisas que têm acontecido em nossa nação. Coisas que têm acontecido em nosso país, mas principalmente no meio do povo cristão. E o tema da mensagem é esta: geração perdida. Adário Rodrigues, seja bem-vindo. Maria Janete também, seja bem-vinda. Em nosso país. Eu sei que talvez esta pregação não vai adiantar nada. Talvez esta pregação que eu estarei falando hoje, agora à tarde, não vai resolver problema nenhum. Porque o povo crente desta geração estão tratando Deus como moleque. Eles estão tratando Deus como criança. Quando eu vejo um pastor concordando com o carnaval dentro da igreja, com crentes indo no carnaval, quando eu vejo um pastor chegando no YouTube e falando que Aline Barros não fez nada demais em ter aceitado aquele grande cachê, R$150 mil, para abrir o carnaval em Tocantins. Esses falsos cristãos que estão na internet somente para ganhar espectadores, para ganhar inscritos. Internet é a terra de ninguém. E esses pastores chegam a dizer que o carnaval é uma diversidade. É uma diversidade de raças. É uma diversidade de cultura. É uma diversidade de... E por aí vai. Gente... E eu fico imaginando, o carnaval é uma diversidade, como Deus também, ele é diversidade. Que Deus, ele agora virou um Deus bonzinho, um Papai Noel. A Bíblia não diz que Deus, ele trabalha com diversidade. A Bíblia diz que Deus trabalha com santidade. Com santidade. Ele não trabalha com diversidade. Ele trabalha com santidade.
Não adianta você perder o teu tempo. Não adianta. Não adianta você perder tempo sendo crente fingido, sendo um xerox, uma falsidade. Não adianta. Você está perdendo o teu tempo, né? Então, ali é um lugar muito perigosíssimo. Ali, aonde a Aline Barros estava cantando, é terra do diabo. O crente, para ir nesses lugares, ele tem que estar pelo menos com 5 dias de jejum e oração. Um lugar que exalta o diabo, exalta Satanás, exalta os poderes das trevas. E o crente está lá. E não é só isso, você vê dança dentro das igrejas, pagode, samba, forró. Estão brincando com Deus. É uma geração perdida. Maria Janete, é uma geração perdida dentro da igreja. Creia Almeida, boa tarde. Edileuza, boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ler para vocês no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10. Versículo 10. Em Daniel 10:10 diz assim. Estou aqui com a Bíblia. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me colocou sobre o meu joelho. Deus precisa sacudir muita gente. Muita gente da igreja precisa ser sacudido. Me tocou e me agarrou. Olha, Deus, Ele tocou Daniel. Ele sacudiu. Olha o que você está fazendo. O que você está fazendo? O que o seu pastor está fazendo? E esta mão, ele pega Daniel e coloca Daniel de joelho. Daniel está em pé. Daniel está em pé. Esta mão vem e sacode Daniel. E depois esta mão coloca Daniel de joelho. Fica de joelho. Você sabe como que Deus coloca o crente de joelho? É quando ele fica doente. É quando ele começa a ter o parafuso apertado. Muitos crentes perguntam, pastor Abraão, por que que eu estou doente? Por que que eu estou passando necessidade? A Bíblia diz que o pecado é que causa enfermidade.
Às vezes, quando Deus sacode a gente começa a questionar, está vindo tanto problema, tanta luta, tanta enfermidade, tanta dor, né, Edileuza? Claro, enquanto você ficar desobedecendo a Deus, a desobediência vai te trazer maldição. A Bíblia fala claro. Deus em Deuteronômio ele coloca a bênção e a maldição na nossa frente. Essa mão colocou Daniel de joelho. A palavra tocou-me quer dizer que Deus agarrou Daniel violentamente. É isto. No grego quer dizer isso. Deus agarrou Daniel violentamente. Escute-me que eu vou te dizer. Deus vai agarrar a Aline Barros violentamente. Escute-me que eu estou te falando. Todas essas pessoas que estão lá na fama, que estão lá vivendo numa boa, achando que não vai acontecer nada com eles por causa dos escândalos que eles têm provocado em nosso país, Deus vai agarrar essas pessoas. Daniel 10:10 fala que Deus sacudiu Daniel, vai dar um sacode. Ele agarrou violentamente Daniel. E Daniel fala, quando Deus colocou a mão sobre mim, leia o texto. Ele dobrou-me sobre o meu rosto no chão. Deus pegou Daniel pelo cabelo. E ele colocou a cara de Daniel lá no pó. Lá embaixo. Escreve o que eu estou te falando. Todos os cantores que se dizem cristãos, que estão vivendo no mundo paralelo, vivem para o diabo e vivem para Deus ao mesmo tempo. Deus vai agarrá-los. Deus vai sacudir eles. Escute o que eu estou te falando. E isto eu estendo até para pastores. Ninguém me conhece. Eu não tenho fama. Esta mensagem vai para o YouTube, mas ninguém vai dar ouvido. Ninguém vai atentar para essa palavra. Mas quando você vir o sacode de Deus na vida de muita gente, você vai lembrar desta mensagem que eu preguei. Você vai lembrar desta mensagem que eu preguei. Deus, ele toca Daniel com toque de urgência, um toque de urgência, um chamado de urgência para buscá-lo de todo o coração. A gente precisa buscar a Deus de todo o coração. Olha, se você não buscar a Deus de todo o coração, não vai ter jeito. Não adianta. Olha, você fica ouvindo mensagem de revelação, você fica ouvindo esses profetas do caos,
Você ficar colocando amém nessas frases de efeito aqui no Facebook, isso não vai adiantar nada. Isso não adianta nada. Você tem que ir para a oração. Você tem que partir para a oração. Sem oração você não vai chegar a lugar nenhum. Santidade. Deus não é um Deus de diversidade. Deus é um Deus de santidade. Não vai adiantar nada. E isso acontece toda vez que Deus toca a vida de alguém. Quando Deus toca a vida de alguém, a pessoa vai orar. A pessoa vai orar. Não deixa Deus te tocar para você ir à oração, não. Entendeu? Não espere vir uma enfermidade para você orar. Não espere vir o desemprego para você orar. Não espere vir a dor para você orar. Não espere vir o desespero, o desemprego para você orar. O fim do casamento para você orar. Não espere. Não espere a tempestade chegar para você orar. Agora, ore agora. Esse é o momento. Toda vez que Deus toca alguém, essa pessoa, ela cai de joelhos. Ela cai de joelhos. Deus não manda ninguém ir para o monte orar. Você não encontra em nenhuma parte da Bíblia que Deus está mandando alguém ir para o monte. Vai para o monte me buscar. Vai para o monte orar. Deus não manda ninguém ir para o monte orar. Isso é invenção da religião. Isso é cultura judaica. Você pode orar agora. É a hora da oração, é agora. Aí você diz, mas pastor Abrão, eu não sou uma mulher de oração. Eu não sou um homem de oração. Mas quando Deus te tocar e você cair de joelhos, você vai se tornar um homem de oração. Você vai se tornar uma mulher de oração. Porque isso aconteceu comigo e aconteceu com a minha esposa também. Você é levado a buscar o Senhor. Você entendeu? Você é levado a buscar ao Senhor. Irmã. Seja bem-vindo, Irmã. Os crentes do passado eram conhecidos pelo cotovelo e pelo joelho. Os joelhos deles pareciam joelho de ovelha, joelho de cabrito. Porque a ovelha, quando vai beber água, ela coloca os dois joelhinhos no chão. Ela se encurva para orar. Mas você não faz isso. Muita gente que poderia estar aqui na live agora estão assistindo televisão na sala. Tem. Uma irmã que tem problemas de visão. A vista dela é muito fraca. O nome dela é irmã Ângela. Ela disse, pastor, eu tive
um problema de enfermidade quando era criança. Eu acabei quase perdendo a minha visão. Eu só tenho 10% da minha visão. E eu creio que Jesus pode me curar. E eu falei com ela, Eregimar, Adari, o caminho é a oração. Vamos continuar orando pela irmã. Vamos orar pela irmã de noite, de dia, ao meio-dia, de manhã. Eu nunca vi uma geração tão preguiçosa, uma geração que não ora, uma geração que não busca mais o Senhor, uma geração que não tem intimidade com Deus, uma geração que não lê Bíblia, não lê Bíblia. Agora eu pergunto para você, por que que Deus toca muito pouca gente? Por que que Deus está tocando? Deus está tocando somente alguns. Às vezes a igreja tem 100 pessoas e Deus toca somente 2 pessoas. Por que, meu Deus? Por que que o Senhor toca somente alguns? Qual é a sua urgência? Estamos na urgência, nós precisamos orar. Sabe por que que Deus não toca? Porque Ele não está achando vaso para encher, não está achando vaso para tocar. Porque o vaso já está cheio de coisas do mundo. O vaso já está cheio. O vaso está cheio de carnaval. O vaso está cheio de desejo da carne. O vaso está cheio de coisas mundanas. O vaso está cheio de coisas do mundo. Você já notou? A receita para você ter longevidade de vida não é academia. Academia é muito bom. Mas a academia não é a resposta. Para você viver longos anos aqui na terra, a Bíblia fala que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E Ele prolongará os seus dias, e alargará a sua estrada, e a bênção vai te acompanhar por toda a sua vida, Clarice Schuster. A receita para você ter longevidade de vida não é academia. Não adianta, pessoas que estão dando receita para viver bem estão morrendo do coração. Ontem, morreu um médico. Um médico morreu ontem. Teve um infarto fulminante e morreu um médico de 31 anos. Ele praticava academia, corria, nadava, fazia surf. E morreu. 31 anos, morreu. Você quer viver bem? Ore. Gente, Abraão viveu 170 anos, Sara viveu 127 anos, Adão viveu 930 anos, Eva viveu 870 anos. A cultura judaica diz a cultura judaica que Eva teve 300 filhos. 300. A cultura judaica, a Bíblia só cita 4. Sem, Cão, Jafé, Abel e Caim. Só 5 que a Bíblia cita.
Não é isso mesmo? É 7, né? Abel, Caim, 7. E outro diz que ela chegou a 700. Tá ali, ó. Eu tenho o livro ali, ó. O livro que conta a história do povo judaico está ali na minha estante. Você não lê Bíblia? É a cultura judaica. Está ali. É. Hoje a gente chega a 60 anos, a gente está morrendo, porque nós somos uma geração desobediente. É brincadeira, né? Por que alguns servos ficam famintos em buscar a Deus? Olha, eu ia até pedir para você comentar aqui no chat: tenho fome de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu estava fazendo passeio com meus netos e eles falaram: vovô, eu estou com fome. Eles são pequenos. Vovô, eu estou com fome. Eu falei: então vamos à hamburgueria, vamos comprar 2 hambúrguer para vocês comerem. Deus está querendo que os seus filhos tenham fome. Fome. Tenho fome. Tenho sede de Deus. Deixa eu comentar aqui. Eu sei que você não comentou, mas eu vou comentar. Eu tenho fome de Deus. Quero pôr em letra garrafais. Eu tenho fome de Deus. Aleluia. Eu coloquei. Eu não sou bobo. Deus ama quando crente. Deus ama quando a gente fala com Ele: Senhor, eu tenho fome de Ti. Eu tenho fome de Ti. Mas a pessoa tem fome de ver novela, a pessoa tem fome de ver filmes, a pessoa tem fome de ir ao parque, a pessoa tem fome de ir à academia, a pessoa tem fome de ir ao show, a pessoa tem fome de ir ao restaurante, a pessoa tem fome de beber Coca-Cola, a pessoa tem tanta fome por tanta coisa, mas não tem fome de Deus. Muitas das vezes eu tenho muita fome. Eu tenho fome de Deus e queria que você também tivesse, mas eu sei que não vai é desse jeito, não é, João Lucas? Não é desse jeito. Alguns servos têm fome para buscar a Deus, enquanto outros continuam andando em seus caminhos, vivendo à base da carne. Passam necessidades espirituais. Não recebem nada de Deus. São doentes. São aflitos.
Deus procura servos que tenham fome dele. Para buscar a Deus, enquanto outros continuam andando em seus caminhos, vivendo à base da carne. Eles prosseguem, levando a vida como se fosse um semi-morto, ou um vivo morto, ou um morto vivo, sei lá. A igreja está cheia de cadáveres. A igreja está cheia de gente morta. Pregadores mortos pregando um sermão morto a uma igreja morta. Mas quando o servo de Deus é tocado por Deus, ele tem uma relação íntima com o Senhor. Uma relação íntima com o Senhor. Eles recebem revelação do céu. Eles recebem revelações do céu. Eles não precisam que ninguém revele para eles. Deus revela para eles. Ele não precisa ficar buscando profetada. Ele não precisa ficar procurando uma bênção aqui, uma bênção acolá. Porque Deus se revela para eles. Deus se revela para eles. E porque eles têm uma relação com Deus. E eles têm uma relação íntima com Deus. Eles recebem revelações do céu. Eles não precisam que ninguém revele para eles. Deus revela para eles. Ele não precisa ficar buscando profetada. E não é só isso também não. Ele não precisa ficar procurando a qualquer hora, uma bênção palavra. a qualquer momento, Porque Deus se revela a qualquer dia, Deus se revela para eles. qualquer dia da semana, Eles têm uma relação com Deus. ele recebe de Deus. Eles têm uma relação íntima com Deus. Olha, você ouviu falar daquele jogador do Bragantino, de 20 anos, que sofreu um acidente de carro? Isso aconteceu, acho que foi de ontem para hoje. E não é só isso também. Ele teve morte encefálica, morte cerebral, morte A encefálica. qualquer hora, a qualquer momento, E esse jovem, a qualquer dia, qualquer dia da semana, o médico tinha decretado que ele já estava morto. Eles iam mandar o corpo dele para o necrotério do hospital. você ouviu falar daquele jogador do Bragantino? E de repente ele estava em coma. Esse motivo é de morte. O médico já tinha declarado morto. Ele teve morte encefálica. E ele tossiu. E ele deu um espirro. E quando ele espirrou, o médico disse: ele voltou, ele está vivo. O cérebro voltou a funcionar. O médico tinha decretado que ele já estava morto. Isso chama o quê? Eles iam Pessoas que têm intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus. ele estava em Aleluia. Eles desfrutam caminhar com Cristo. declarado morto. Caminham com Cristo lado a lado. E pouca gente desfruta isso. O médico disse, ele Pouca gente desfruta isso, Adário. o cérebro voltou a funcionar. Morte encefálica. O médico falou, eu nunca vi um negócio desse. Pessoas que têm intimidade com Deus. Eu nunca vi um negócio desse. O médico confessou. Aleluia. Ele desfrutam caminhar com Cristo. Interessante. Caminho com Cristo lado a lado. E pouca gente desfruta isso. Isso é lindo, gente. Pouca gente desfruta isso, Adá. Mas por que aconteceu isso? Porque a família dele estava buscando o Senhor. O médico falou, eu nunca vi um negócio dele. A mãe estava buscando ao Senhor. A família buscando ao Senhor. Eu nunca vi um negócio dele. Intimidade com Deus. Interessante. Intimidade com Deus. Daniel
Daniel, ele era obediente, muito obediente a Deus. Por que aconteceu isso? Porque a família dele estava buscando o Senhor. Daniel, ele viveu o sobrenatural de Deus. Ele estava buscando o Senhor. O sobrenatural de Deus. E quem vive o sobrenatural de Deus, Antônio Brito? Intimidade com Deus. Ele sempre vai ser um crente que vai viver o sobrenatural. Ele vai ver acima da média. Intimidade com Deus. Havia muitas outras pessoas ali que eram boas, eram piedosas, Era obediente, muito obediente a Deus. servia ao Senhor. No dia de Daniel, haviam. Daniel viveu o sobrenatural de Deus. Sadraque estava lá na Babilônia, Mesaque estava na Babilônia também, O sobrenatural de Deus, Antônio. Abdenego também estava na Babilônia, Sempre vai ser um crente que vai viver o sobrenatural. assim como Baruque. Ele vai ver acima da mente. Baruque era escriba de Jerusalém, Adari. Havia muitas outras pessoas ali que Pessoas que amavam a Deus, mas nenhum deles era como Daniel era. havia. Daniel era outro nível. Sadraque estava lá na Babilônia. Mesaque estava na Babilônia. Havia dezenas de israelitas Abednego também estava na Babilônia. que mantinham a fé ali na cidade de Jerusalém, da Babilônia. Baruque era escriba de Jerusalém, Adonai. Pessoas que amavam a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu me pergunto, mas Deus falava com Daniel. Ele falava com Daniel. Mas Deus falava com Daniel. Daniel tinha intimidade com ele. Daniel tinha intimidade com ele. Havia 40.000 escravizados na Babilônia. 40.000 que eram escravos Escravizados. na Babilônia. 40.000. Eles estavam se arrumando, se preparando para retornar, Antônio Brito, para Jerusalém. Eles estavam se arrumando, se preparando para retornar do Rio para Jerusalém. Tudo para reedificar o templo. O que a igreja precisa fazer aqui no Brasil é isso: reedificar. O que a igreja precisa fazer aqui no Brasil é isso. Levantar o templo de novo, o templo da sua vida. Levantar o templo de novo, o templo da sua vida. Mas por que Deus colocou as mãos sobre Daniel e o tocou da maneira que o fez? Por quê? Mas por que Deus colocou as mãos sobre Daniel e o tocou da maneira que o fez? Por quê? Mas por que Unicamente a frase que você não escreveu no comentário e que eu escrevi, porque Daniel tinha fome de Deus. a frase que você não escreveu no comentário que eu escrevi, porque Daniel tinha fome de Deus. Deus sabia que Daniel tinha fome dele. Há alguns aí que Daniel tinha fome. Há alguns aí que dizem, aí eu fiz os 21 dias de jejum de Daniel. Ah, fez? Alguns aí que tinham Prova para mim que você fez. dia de jejum de Daniel. Olha, eu jejuei 21 dias de Daniel. Jejuou? Prova para mim que você fez. Olha, eu jejuei 21 dias de Daniel. Você ficou 21 dias dentro do templo? Ficou? Você ficou 21 dias dentro do teu quarto? Com a janela aberta e orando a Deus dia e noite? Ficou 21 dias dentro do teu quarto, A pão e água? com a janela aberta, orando a Deus dia e noite. É um tremendo de um bando de mentirosos. Água Esta é a geração de crentes hoje. é um tremendo de um bando de mentirosos. 70% que eles falam é fake news, é mentira.
Você não vê esse monte de testemunhos que você ouve por aí? A maioria não tem laudo médico. Não tem laudo. Não tem documento. Não tem nada. Porque hoje o cara pode subir no púlpito, ele pode falar o que ele quiser. E todo mundo fala amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. É uma geração que não ouve. É uma geração que não opina. É uma geração que não julga as profecias. É uma geração que não analisa a palavra. E tudo vai descendo a goela dele. E ele vai engolindo tudo que anda para ele. Deus colocou as mãos em Daniel porque sabia que Daniel tinha fome dele. Apenas Daniel tinha capacidade. Tornou-se capaz de ouvir coisas que ninguém jamais conseguiria ouvir, Antônio Brito. E ele declara: só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu. Olha, 40 mil jesuítas foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel diz: somente eu. Só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Nada viram. E hoje, no tempo da internet, tem uns caras aí falando que viu tua identidade, que viu o teu nome, que viu o teu bairro, que viu sua data de nascimento. Hoje, todo mundo te conhece, meu irmão. A pessoa chega na agência da Copasa e chega lá e fala: eu vim aqui pegar a segunda via da conta de água do Adário Rodrigues. E lá na conta de água dele está o nome dele, está o endereço dele, está o CPF dele, está tudo lá. E à noite toda a igreja revelando a vida do Adário. É verdade. Em toda repartição pública tem seu nome, no IPTU. Você vai na prefeitura, qualquer um pega o seu IPTU. Você vai na agência da CEMIG, qualquer pessoa pega a conta, a segunda via da sua conta de luz. Para saber se o Adário é casado e com quem que ele é casado, é só ir no cartório da cidade. Ah, eu vou pregar na igreja do Adário. Acabou. Hoje é assim. Hoje é fácil, amados.
Hoje, aí quando chega na igreja lá, o cara começa a revelar seu CPF, o teu nome, e você fala, nossa, esse homem é cheio do poder de Deus. Né, Dorival? O Facebook, gente, o Facebook tem tudo que é seu. Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, Twitch, o que mais? Telegram, tudo. Agora isso aqui não. Daniel não tinha nada disso. Daniel não tinha nada disso. Só eu tive aquela visão. A incrível visão que Daniel teve. A incrível visão que Daniel teve. Foi algo tremendo. Era dia 24 do primeiro mês. Ele estava... O Haddad falou sobre esse rio. Estando eu à beira do grande rio, o grande rio da Babilônia. Levantei os olhos e olhei. Eu vi um homem vestido de linho. Linho simboliza a justiça dos santos. Os seus ombros estavam cingidos de ouro puro. Ombro simboliza fortaleza. Ouro. Ouro puro simboliza poder. O corpo dele era como berilo. O rosto dele era como relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido. Bronze simboliza a carne. O bronze você pode ir lustrando ele, que ele volta a sujar de novo. O ouro não. O ouro pode ficar anos e anos enterrado debaixo da terra, que ele ainda continua brilhando. Mas o bronze não. O bronze escurece. O bronze perde o seu brilho. Por isso que a carne humana, com o tempo, ela vai perdendo o brilho. Ela vai envelhecendo. Olhe para sua pele, minha querida. Você está ficando velha. Chega no espelho do seu quarto e olhe o seu corpo desnudo diante do espelho. E você vai ver que você não é mesmo aquela moça linda que era há 30 anos atrás. Às vezes eu faço isso para ver o quão insignificante eu sou. Às vezes eu faço isso para que eu entenda que eu estou apenas sobre uma casca. Isso é uma casca que vai apodrecendo. Uma casca que está protegendo a minha alma, o meu espírito. Que muito em breve esta casca vai envelhecer, vai apodrecer. E a alma será preservada.
e estará com o Senhor. Aleluia! É por isso, Sara Costa, o que você puder fazer para o reino de Deus enquanto você tem força, juventude, beleza, tudo, dedique para Deus. Compartilhe para Deus. Comece compartilhando esta live. Compartilhe para Deus. Comece compartilhando esta live. A Bíblia fala que os pés dele brilhavam. Aleluia. Isaías diz que bem-aventurados são os pés daqueles que levam as boas novas. Talvez eu nunca vou ter problema nos pés, porque os pés são aqueles que levam a semente. E lá na glória, o crente será conhecido pelo sapato que ele usou aqui na terra. O anjo vai olhar como é que está a sola do seu chinelo, do seu sapato, da tua bota, de que você está usando. Para ver se você gastou para o reino de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. O caso é sério. Olha, ninguém entra coxa no reino dos céus. Ninguém. Ninguém entra caolho no reino dos céus, de vista curta no reino dos céus. Crente de pé quebrado, ele não entra no céu. Se aqui você não fez nada para Deus, o que Deus vai fazer com você lá na glória? Você nunca trabalhou para Ele. Aqui Daniel estava tendo uma visão do próprio Cristo. Jesus apareceu vivo na frente de Daniel. A mesma visão. É a mesma visão dada a João na ilha de Patmos. É uma pena, Sara Costa só ficou um pouquinho na live. Senão ela teria compartilhado, tenho certeza. Ela só chegou e falou: olá, boa tarde Brasil, que ela mora no Portugal. E ela foi embora. Olha, agora Deus está falando a Daniel de modo inconfundível. Adário, quando Deus fala com você, Ele fala inconfundivelmente. Ele fala inconfundível, e a voz das palavras dele era como estrondo de muitas águas. Imagine Deus falando. Daniel está falando tranquilo, Deus está falando tranquilo com Daniel, e mesmo assim Deus falando pausadamente, igual eu estou falando aqui, tranquilo, sossegado. A palavra de Deus diz que a voz das palavras de Deus era como estrondo de muitas águas, de muita gente.
Quer dizer que Deus não estava falando com Daniel bem baixinho, ou ele estava cochichando com Daniel. Deus não cochicha com o crente. Deus não cochicha com você. Quem fica cochichando na igreja são os fofoqueiros. É quem faz fofoca, que fica cochichando na igreja. Aqueles que ficam falando da vida dos outros. Mas Deus falava com Daniel trovejando. Deus trovejava quando falava com Daniel. Sabe por quê? Porque Deus estava se revelando a Daniel. Se revelando a Daniel. Estava revelando de uma maneira diferente, de uma maneira específica, porque Deus, ele revela-se de várias maneiras. Deus queria cessar a fome da sua palavra, a fome longa que tinha na nação de Israel pela palavra. Ninguém pregava a palavra de Deus naquela época. Então Deus havia decidido que era hora de entregar uma mensagem à humanidade perdida. Chegou a hora e eu vou entregar a mensagem. Ele queria que a gente soubesse o que ele estava prestes a fazer e por quê. Você não precisa, ninguém do YouTube faz lá o que você acha que Deus vai fazer. Eu estou falando com você dentro da palavra o que Deus vai fazer. Deus vai nos dar entendimento para que a gente entenda o que vai acontecer nesses últimos dias. Amanhã eu quero continuar esta mensagem, tá bom? Segunda parte do Toque de Deus, amanhã eu continuo, já tem 1h03 que eu estou no ar. E se não chegou ainda ninguém para a live, é porque não vai chegar mais. Olha, se você esteve envolvido com o carnaval nesses 5 dias aí, você pecou tremendamente. Eu quero dizer francamente a você, à luz da palavra de Deus, você pecou. E você precisa pedir perdão a Deus e um pouco de cinza jogada na sua testa, nas suas costas, não vai resolver o problema nenhum. Isso não vai resolver nada, isso é um sistema pagão de séculos atrás. Cinza é um símbolo de humilhação. Vestir-se de saco também é um símbolo de humilhação, de desprezo. Mas isso não resolve nada. Olha, se você bebe cerveja, se você bebe algum tipo de bebida alcoólica, você está pecando. A Bíblia condena veemente você beber, embriagar. Eu estou falando isso porque eu já vi pastores bebendo cerveja e já vi alguns dizendo que não tem problema. Sim, tem problema.
O meu pai morreu por causa do álcool. O álcool matou meu pai. O álcool destruiu a minha família toda. O álcool matou o meu irmão. Meu irmão morreu atropelado aqui em Belo Horizonte. Estava alcoolizado e um carro pegou em cheio. Ele acabou perdendo a vida. E talvez ele deva ter perdido também a alma. Talvez ele esteja no inferno agora. Meu pai, eu tenho quase certeza que ele está lá. Meu pai não tinha amizade com Deus, ele não cria em Deus, ele era blasfemo. Muito blasfemo, blasfemava de Deus, de tudo que é santo. Tudo que prejudica você, tudo que te destrói o seu corpo, prejudica a sua saúde, a sua vida, Deus não aprova. E eu volto a dizer aqui para muitos pastores que falaram que Deus, que Deus ama a diversidade, que Deus, ele é um Deus que o carnaval ele é divertido, que o carnaval é uma cultura, que o carnaval é uma diversidade, de uma cultura diferente com outra cultura. Não, carnaval é satânico. Carnaval é do diabo. Carnaval, ele destrói a sua comunhão com Deus. O carnaval promove o sexo ilícito, ele promove a podridão, ele promove as drogas, ele promove as bebidas, o alcoolismo. E os grandes patrocinadores do carnaval são as indústrias de cerveja, de uísque, as empresas que promovem jogos de azar. E o crente não pode dizer, liderança, pastores que aprovam isso, vocês estão se condenando ao fogo do inferno e vocês vão para lá. Tome cuidado com o rebanho que vocês estão pastoreando. Ana Albaracim, seja bem-vinda. Este rebanho é a herança de Cristo. E eu digo a você, se você passou o carnaval em casa, se você passou o carnaval com sua família, se você passou o carnaval em um retiro espiritual, com a igreja, com os irmãos, você não perdeu nada. Você não perdeu nada, você ganhou. Você escolheu o melhor. Passou os 5 dias louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas eu apelo ao seu coração. Eu vejo muita gente dizendo que são crentes, mas sempre quando falam, eu sou um crente, está com um copo de cerveja na mão. Olha, eu amo todos vocês. Sim, eu amo todos vocês, com certeza. Mas se você bebe cerveja e você diz que é um crente, olha, você pode ser qualquer coisa. A paz, irmã Nilza Pires, você pode ser qualquer coisa, mas um cristão você não é. Um salvo você não é. Um nascido de novo você não é. Porque a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Que os mentirosos não herdarão o reino de Deus.
que os covardes não herdarão o reino de Deus, que os idólatras não herdarão o reino de Deus, e que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E a palavra feiticeiro ali no grego quer dizer distribuidores de drogas, aqueles que trabalham com tráfico, aqueles que vendem drogas. E eu digo a vocês aqui, Deus, Ele não é um Deus de diversidade. Ele é um Deus de santidade. E o amor de Deus jamais vai apoiar o pecado. O amor de Deus jamais vai apoiar o que é sujo, o que é profano, o que é maléfico e o que é mau. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pregador, se ele ama você de verdade, ele vai dizer que você está pecando e que se você não retornar para o caminho santo, você vai para o inferno. O verdadeiro pregador é aquele que prega o céu, mas é aquele também que prega o inferno. Mas ele prega o inferno também. E milhares estão indo para lá bebendo um copo de cerveja. Fica esta mensagem para vocês. E se você deseja nos ajudar para manter esta live no ar, é só você clicar no emblema da caixa aqui, amém? Você clica a câmera do teu celular aqui nesta caixa, no emblema da caixa que está aqui. E você vai ter acesso à conta da pastora Carmen e vai nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe vocês.